Quem se junta à nossa cobertura especial agora é o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano, que chega com mais informações da repercussão deste anúncio feito há poucos minutos, repito, pelo presidente americano, dizendo dos ataques americanos às instalações nucleares iranianas. Eliseu Caetano, chegando diretamente dos Estados Unidos. Bem-vindo. Oi, Nelson, muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, nesse momento aqui na costa leste do país, 8 horas da noite com 29 minutos, temperatura de momento aqui no sul da Flórida, na casa dos 30 graus Celsius. Estamos acompanhando, como todos aí no Brasil, até de certa forma atônitos, essa divulgação oficial feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que agora, há alguns segundos atrás, Nelson Kobayashi, você que nos acompanha através da rede Jovem Pan, foi confirmada pela Casa Branca através de uma nota oficial, viu? Agora é oficial também por parte do governo americano, portanto, de que os Estados Unidos, sim, realizaram um ataque contra o Irã. O próprio presidente do país foi quem divulgou isso há alguns minutos atrás, através da própria rede social dele, confirmando que os Estados Unidos realizaram bombardeios nas bases de Fordow, Natanz e Isfahan. Esse tweet foi publicado por ele agora há pouco e, como você leu também, Nelson, ele confirmou que os aviões americanos já estão fora do espaço aéreo iraniano e os pilotos, obviamente, em segurança. Essa operação incluiu o uso de bombardeiros B-2 Stealth, que são capazes de levar bombas do tipo Bunker Buster, reforçando o impacto estratégico dos ataques. Esse avião, ou melhor dizendo, essas aeronaves, porque foram algumas aeronaves do tipo utilizadas durante a ação da tarde e noite deste sábado, são capazes de destruir bunkers que podem estar aí a cerca de 90, 100 metros para dentro do subsolo. Agora é importante a gente agora também falar do contexto, Kobayashi, dessas movimentações militares, não é verdade? Porque esses B-2 foram posicionados ainda ontem, e a gente falava isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan News, eles foram posicionados ali na direção do Oceano Índico e na base de Guam, indicando naquela ocasião de que os Estados Unidos estavam prontos, para mais ações decisivas e possivelmente, obviamente, contra as instalações subterrâneas como de Fordow. Israel, enquanto isso, continua com a Operation Rising Lion, que segue focada em neutralizar sistemas antiaéreos iranianos. Eles, inclusive, hoje confirmaram que já destruíram dezenas de baterias, facilitando os bombardeios seguintes que aconteceram agora há pouco pelos militares americanos. Agora há divisões dentro do governo e também dentro do setor de inteligência, Nelson, porque Trump contestou abertamente a avaliação do DNI Tulsi Gabbard de que o Irã não estava construindo ativamente uma arma nuclear, afirmando que o Irã tem muito urânio enriquecido e que sim, poderia produzir uma bomba em semanas. E por isso Donald Trump, no início desta semana, deu à diplomacia um prazo de 12 dias, de 2 semanas, para que o Irã realizasse um acordo com os Estados Unidos, ou, caso contrário, poderia ampliar as ações militares, como a gente vê acontecendo na tarde e noite deste domingo. Já há reações internacionais também, viu, Kobayashi? Porque a Rússia havia alertado de que a situação estava a milímetros de um desastre nuclear se os Estados Unidos atacassem o Irã diretamente, como aconteceu agora. Então fica agora a dúvida se vai haver retaliação por parte do Irã e também por parte da Rússia, aliada ao Irã, aqui em território americano. A informação que vem de Washington DC, da capital do país, é de que já há todo um cronograma organizado para manter o país seguro diante dessas possíveis ameaças. Também ontem, também aqui na programação da Jovem Pan, a gente adiantou para o nosso público de que o serviço de inteligência dos Estados Unidos havia identificado uma série de células terroristas iranianas dentro dos Estados Unidos e que essas células estavam sendo desmanteladas pelos militares americanos. E agora essa informação, ela volta à tona na noite deste sábado exatamente pela importância dela, porque neste momento, é claro,
há um temor generalizado aqui nos Estados Unidos de possíveis ataques acontecerem aqui, de uma possível retaliação. Fora a retaliação, que já está acontecendo lá no Oriente Médio contra Israel, porque Irã segue atacando Israel neste momento. Agora, essa confirmação trazida há poucos minutos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e confirmada oficialmente pela Casa Branca, coloca novamente o Irã na questão de que será mesmo que o Irã, neste momento, é uma potência no Oriente Médio, porque ele já havia perdido dezenas de lançadores de mísseis ao longo dos últimos dias por conta dos bombardeios israelenses, ou seja, o Irã tem mísseis disponíveis, mas não tem como lançá-los contra os seus países inimigos. E agora, 3 importantes instalações nucleares foram desativadas pelos Estados Unidos através desses bombardeios que aconteceram ainda há pouco. Reforço, essas bases estavam a muitos metros abaixo da terra, abaixo da superfície e, portanto, somente esse tipo de avião específico, que somente a aeronáutica dos Estados Unidos tem, poderia fazê-lo. E por isso, até o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu conclamou o presidente Donald Trump a fazê-lo o quanto antes, salvo engano, na quarta ou na quinta-feira desta semana. E agora veio a confirmação de que, sim, aeronaves americanas foram utilizadas, os Estados Unidos entraram, portanto, nesta questão, neste conflito lá no Oriente Médio entre Israel e Irã. E agora a questão, Nelson Kobayashi, é saber se esse conflito, porque é assim que ele tem sido tratado desde que começou, vai se tornar uma guerra ou não. Porque há um temor generalizado por parte da comunidade internacional, mas, ao mesmo tempo, nessa mesma nota divulgada ainda há pouco pelo presidente Donald Trump e confirmada, reiterada, reenviada pela Casa Branca, ele deixa claro que os militares americanos já saíram do território iraniano, estão em segurança e agora o mundo está em paz, ou seja, trazendo ali um certo alívio do ponto de vista de que resolvemos o problema, não vamos continuar. Será mesmo? Os analistas nesse momento, enquanto nós estamos aqui ao vivo, estão se debruçando em discussões para tentar entender se de fato é isso que vai acontecer ou não, né? Porque temos neste momento uma escalada real com esses ataques que foram realizados na tarde e noite deste sábado pelos Estados Unidos, ataques diretos a instalações nucleares em 3 locais diferentes do Irã, na base de Fordão, de Natanz e de Isfahan. Vale lembrar que a de Fordão era uma base, porque agora já não existe mais, de acordo com o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a maior base nuclear do Irã. E lá, inclusive, eles estavam muito bem escondidos, muito bem protegidos. Essa base ela ficava numa montanha, e debaixo de muitas camadas de terra. Abaixo dessas camadas de terra ainda existiam camadas de concreto e somente esse tipo de aeronave, o bombardeiro B-2, poderia realizar esse tipo de missão, como foi feita na tarde de hoje. Obviamente, agora existe uma tensão global, Nelson, porque a região, o Oriente Médio, está neste momento altamente volátil, com riscos de retaliação iraniana a forças americanas, não apenas aqui nos Estados Unidos, como obviamente é um temor da comunidade, é um temor de quem mora aqui nos Estados Unidos, mas também com relação às bases americanas espalhadas em outras regiões do planeta, principalmente na Europa e, claro, como não poderia deixar de ser, lá no Oriente Médio. Vale lembrar que essa tensão ela é agravada por 2 componentes que a gente precisa trazer à discussão e precisa lembrar: Rússia e China, 2 inimigos de Donald Trump, 2 países que não são parceiros dos Estados Unidos e que estão diretamente, publicamente, apoiando o Irã nessa situação, nesse ataque e contra-ataque que vem acontecendo contra Israel já há alguns dias. Donald Trump e alguns aliados estão contestando, inclusive, já de algum tempo, as conclusões da inteligência
que disse que o Irã não teria condições, né, de produzir e de fazer esse enriquecimento de urânio. Vale também a gente trazer aqui a informação, Nelson, de que durante essa semana alguns deputados e senadores, incluindo aí republicanos, ou seja, do próprio partido de Donald Trump, vieram a público trazer a informação de que estava sendo criado lá no Congresso uma força-tarefa, uma comissão para tentar ativar uma lei de 1973 que impede o presidente dos Estados Unidos em exercício de clamar ou conclamar ou declarar guerra contra qualquer outro país que não tenha declarado guerra contra os Estados Unidos. Essa teria sido, segundo eles, uma maneira encontrada para frear o Donald Trump nessa tentativa ou na possibilidade de abrir guerra contra o Irã. Algo que esses deputados e senadores disseram que não é a vontade do país, pelo menos não é a vontade deles, e que eles estavam ali para defender os interesses do país e eles iriam fazer isso já na próxima semana. Ao que tudo indica, Donald Trump, portanto, se antecipou, realizou esse ataque, retirou os militares do Irã e depois, somente depois que os militares americanos estavam em segurança, ele fez esse anúncio formal e agora há pouco a Casa Branca, portanto, confirmou. A questão do prazo diplomático também é uma outra questão que segue aqui em discussão, porque Donald Trump tinha dado na quarta-feira 2 semanas para o governo do Irã dizer se iria ou não entrar em um acordo com os Estados Unidos com relação a essa questão de enriquecimento de urânio, de produção de bombas nucleares. O Irã não se posicionou até hoje. Nelson, hoje de manhã, um ministro iraniano disse que não sabia, que não tinha certeza se os Estados Unidos, se o presidente Donald Trump estavam agindo de boa fé ou de má fé. E que por isso, segundo ele, o Irã não estava muito confortável ou seguro com relação à decisão a ser tomada. Portanto, Donald Trump, neste momento, que a gente já pode afirmar por conta desses bombardeios, deixou de lado, colocou de escanteio, como diriam os jornalistas, a turma que cobre esporte, deixou de lado tanto a diplomacia iraniana com a diplomacia americana que estavam conversando, também deixou de lado esses congressistas e senadores que estavam já programando para a próxima semana uma frente de batalha para tentar impedir que uma situação como essa acontecesse, e agora a gente vai ter que lidar nas próximas horas, eu não vou falar nem nos próximos dias, Nelson, porque ao longo dos últimos meses, desde que Donald Trump assumiu, a gente tem visto, né, o volume de informação e de acontecimento. Né? Então, como jornalista expatriado há pelo menos 11 anos aqui nos Estados Unidos, o que eu posso te dizer é que as próximas horas serão decisivas. Se os Estados Unidos vão ou não vão entrar num confronto direto com o Irã, se esse conflito de fato vai se tornar uma guerra ou não, essa decisão deve vir muito, que certamente nas próximas horas. Até porque, levando em consideração que o Irã deve retaliar, que os países parceiros, aliados do Irã, devem retaliar juntos. E, claro, a toda a movimentação que a gente acompanhou ao longo dos últimos dias, né? A Europa se fechando, a Europa colocando seus militares em alerta, os Estados Unidos, que também já haviam colocado os militares das bases aqui e das bases no exterior, bases em outros países que prestam apoio em alerta também. Então, a gente tem hoje, momento, agora, às 9 horas da noite com 41 minutos pelo horário de Brasília, 8 horas da noite com 41 minutos pelo horário aqui da costa leste americana, um mundo em alerta. Os Estados Unidos bombardearam bases nucleares no Irã e agora a gente espera se vai ou não vai haver uma resposta. Então a tensão global nesse momento é de fato muito alta e a gente precisa ficar atento e prestar atenção e acompanhar mesmo o desenvolvimento dos próximos passos, né? Sobre a reação do Irã, sobre a questão da diplomacia também, como a diplomacia americana vai lidar com isso, como a diplomacia israelense vai lidar com isso. E, claro, a gente também não pode deixar de falar dos diplomatas dos outros países que estão participando neste momento dessas rodadas de discussões, né, interessados em esfriar ou resfriar os ânimos. A ONU tem uma reunião de emergência programada para esta segunda-feira, às 10 horas da manhã pelo horário local daqui, portanto, às 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, a pedido do Irã, exatamente
para tentar resolver essa questão. O Irã estava questionando os meios que Israel estava utilizando, pelo menos até ontem, sexta-feira, para fazer os contra-ataques contra o Irã, ou os ataques contra o Irã, como queiram. E pediu. Foi o próprio governo iraniano que pediu essa reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Falando da ONU, da Organização das Nações Unidas, Nelson, também é importante a gente lembrar o seguinte: a ONU vem sofrendo um processo de esvaziamento de suas funções. A ONU também vem já de algum tempo sendo deixada de escanteio, não apenas pelo presidente Donald Trump, mas ela tem perdido importância em diversos países da comunidade internacional pela sua incapacidade, nesse momento, de resolver questões domésticas, por exemplo, consideradas simples pela diplomacia, e questões, obviamente, importantes e grandes e complicadas, densas, como esses conflitos que seguem acontecendo no planeta neste momento. Porque a gente fala dos ataques feitos neste momento pelos Estados Unidos contra as bases nucleares lá no Irã, contra essas instalações nucleares, mas segue acontecendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, segue acontecendo também os ataques de Israel contra o Irã e do Irã contra Israel, e agora Donald Trump fez esse post de que daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, pelo horário local, ele vai fazer um discurso à nação na Casa Branca. Esse discurso vai ser transmitido por todas as redes de TV dos Estados Unidos e, obviamente, como não poderia deixar de ser, também vai ser transmitido aqui na nossa Jovem Pan, e ele vai falar sobre o que ele chamou de bem-sucedida operação militar no Irã. Donald Trump ainda disse que esse é um momento histórico para os Estados Unidos da América, para Israel e para o mundo. E segundo ele, através desse post, que também já se tornou uma nota oficial da Casa Branca, o Irã deve agora concordar em acabar com esta guerra. E ele termina a nota agradecendo. Agora, resta saber se o Irã vai, Nelson, de fato ou não, querer acabar com esta guerra. Você vê que Donald Trump já usa o termo guerra. Vale lembrar que desde que essa situação se agravou lá no Oriente Médio, Nelson, a gente sempre usou o termo conflito. Os analistas internacionais, os diplomatas, os próprios políticos envolvidos nessas questões e, claro, nós jornalistas também, por conta do tamanho, né, desta confusão que o Oriente Médio está encoberto nesses últimos dias. O embaixador de Israel nos Estados Unidos parou de usar o termo conflito na segunda-feira e passou a chamar de guerra, algo que agora também assim vem sendo tratado por Donald Trump. Nelson. Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos, com todas as últimas informações, não só a publicação de Donald Trump, a confirmação pela Casa Branca, a nova manifestação de Donald Trump, anunciando que daqui a pouco, às 22 horas, horário de Washington, falará à imprensa, às nações, sobre exatamente este ataque feito às instalações iranianas. 22 horas em Washington é o horário do leste americano, significa aqui às 23 horas no horário de Brasil, essa hora de diferença, e, portanto, todas as expectativas voltadas para o anúncio que será feito daqui a pouquinho por Donald Trump. Eliseu bem trouxe aí a nota, a publicação do Donald Trump anunciando esta coletiva, este anúncio que será feito à imprensa. Neste momento você vê imagens ao vivo do céu de Haifa, em Israel. Há também uma expectativa sobre como o Irã pode retaliar esse ataque ali na região, e no caso na região seria justamente com uma intensificação dos ataques contra Israel, que já tem feito nos últimos dias. Há uma expectativa muito grande sobre como o Irã reagirá aos ataques feitos pelos Estados Unidos da América. Vou chamar mais uma vez o professor Manuel Furriela para entender, professor, o que esperar dessa manifestação que virá oficialmente da Casa Branca às 22 horas no horário lá de Washington, daqui aproximadamente 1h12. Professor Manuel Furriela. Bom, com certeza viram alguns detalhes, né? Provavelmente a GBU 57, que é a bomba que efetivamente era a mais indicada para essas instalações, a mais potente, aquela inclusive preparada para atacar instalações mais complexas, mais protegidas, como são os principais bunkers, aqueles mais estratégicos. Então, muito provavelmente, detalhes de como foi organizado o ataque, né, os B-2 já foram utilizados, isso já se sabe, já se associa também as bombas que eu mencionei, até mesmo porque elas eram as únicas capazes efetivamente,
pelo menos de conhecimento público, de causarem o estrago necessário nessas instalações. Virão também algumas questões, como a de que provavelmente os Estados Unidos não vão anunciar que estão em guerra efetivamente agora, dando uma oportunidade a um recuo do Irã para verificar se desta vez o Irã desiste da continuidade nesse conflito e busca uma composição de paz, desistindo desse programa nuclear. Então, acredito que vai ser um pouco nesse sentido a sinalização. E também, eu acho que vão vir algumas especificações relacionadas com o que foi acertado com Israel para que esse ataque fosse conflagrado, né? Já que, com certeza, veio por aí algum nível de encaminhamento. Israel é que tem o conhecimento técnico e tem um projeto militar de alvos para aquela região que não podia ser atropelado por nenhuma decisão isolada dos Estados Unidos. Agora, o que chama bastante atenção também aqui nesses ataques é que os Estados Unidos aproveitaram uma oportunidade que buscavam há muitos anos. Esse programa nuclear iraniano não incomoda somente Israel, incomodam os estados da região, incomoda a Arábia Saudita, que é uma potência regional, causa desconforto naquela região que produz e exporta muito petróleo, sempre numa tensão de que pudessem ser bloqueados os envios de petroleiros ao exterior. Também a gente comentou bastante hoje sobre essa questão de impacto econômico. E para os Estados Unidos, países ou outros estados, principalmente aqueles não alinhados, que tenham esse tipo de artefato, realmente causa bastante desconforto e receios geopolíticos. E para a Europa também é uma decisão que, apesar de talvez ser criticada por conta da soberania iraniana ter sido rompida, né, com esses ataques, o que talvez venha é uma sensação de alívio, já que também a Europa se incomodava com o desenvolvimento dessas armas nucleares. E aqui lembrando que esse caça B2 tem várias especificações que eu acho que também são importantes e talvez venham aí alguns detalhes posteriormente. Uma dessas especificações é da sua invisibilidade a radares. Então, a maior parte dos sistemas convencionais de proteção do espaço aéreo não detecta a presença desse tipo de caça, desse tipo de bombardeiro. Talvez aí também fique mais claro o porquê da invasão do espaço aéreo, sem que o governo iraniano tenha conseguido reagir, mesmo combalido por conta dos ataques do ano passado, ainda com algum poder de reação.